Evangelho, domingo da 14ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei o descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 14ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje ao 11º capítulo do Evangelho de São Mateus, onde o Senhor reza. Hoje o Evangelho nos traz a oração de nosso Senhor ao Pai. Jesus começa a oração ao Pai com um louvor a Ele. E olha que coisa bonita. Na primeira leitura de hoje, assim diz o Senhor, é a leitura do profeta Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. E olha o que nós estamos vendo aqui no Evangelho de hoje. Eis que o Rei dos Reis, que veio, reza ao Pai dizendo em exultância e júbilo: eu te louvo, ó Pai. Eu te louvo porque destes a conhecer aos pequeninos a grandeza do teu amor, a profundidade da tua misericórdia. E nós, meus irmãos, pelo Evangelho de hoje, somos chamados a dizer como nos ensina o salmista: meu Deus, eu quero exaltar-vos. Ó meu Rei, eu quero bendizer o seu nome pelos séculos dos séculos. E por que o salmista tem esse desejo? Porque misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é bom para com todos. E hoje no Evangelho, o Senhor nos confirma que o Pai deu a conhecer aos pequeninos a beleza do seu reino. Foi do agrado do Pai que o Filho fosse conhecido, que o seu amor, que a sua misericórdia fossem anunciadas, fossem entregues, fossem colocadas à disposição, fossem realizadas na vida dos homens, a fim de que não se perdessem em eterno em seus próprios pecados. O Senhor veio em nosso socorro. Essa é a causa do nosso louvor. Realmente, como vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, o Espírito de Deus mora em nós. O Senhor louva ao Pai porque essa verdade foi entregue aos pequeninos. E o efeito dessa verdade, e o fruto dessa verdade declarada, é que Deus vive em nós. Você já glorificou hoje ao teu Senhor por Ele viver em você? Deus escolheu o lugar do seu repouso em ti. Deus não pensa a eternidade sem você. Meu irmão e minha irmã, que medo a gente pode ter ainda de abandonar o pecado, de nos afastarmos daquilo que nos faz mal? Que medo podemos ter ainda em relação a Deus? Olha o que Ele está deixando claro. Ele nos quer no céu com Ele. Santo Agostinho hoje, na segunda leitura do Ofício das Leituras, vai dizer a respeito, vai falar a respeito do caminho, né? Ele trabalha praticamente com a base do Salmo 50.
o reconhecimento dos pecados e da misericórdia de Deus. E no final, no último parágrafo do seu texto, do Ofício das Leituras, ele vai dizer assim: sintamos aborrecimento por nós mesmos quando pecamos, porque o pecado aborrece a Deus. Já que não estamos sem pecado, ao menos nisto, sejamos semelhantes a Deus. O que lhe desagrada, que desagrade também a nós. Olha que modo delicado que Santo Agostinho fala. O pecado desagrada a Deus, então que pelo menos isso esteja presente. Que desagrada também a cada um de nós, ao nosso coração, o pecado, que ele seja desagradável a nós, como modo de honrar a nosso Senhor, que diz: eu vos louvo, ó Pai, Ele que entregou por nós todo bem e toda graça, Ele que entregou por nós a sua vida, que vendo e exultando de alegria por tamanha entrega, por tamanha declaração de que Deus nos quer em sua companhia nos céus, o nosso coração possa, ao menos nisso, se unir a Deus, que nos possa vir a desagradar sempre mais o pecado, a fim de que o nosso coração possa permanecer com Ele, unido a Ele, unido ao nosso Senhor. Na continuidade do Evangelho de hoje, depois que o Senhor faz o seu louvor ao Pai, Ele acrescenta essa declaração que nos acompanha, que acompanha todos os devotos do Sagrado Coração de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e afadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Não é o chamado do preguiçoso, como às vezes alguns pensam. A gente sabe que na tradição de Israel, Jesus vai usar essa mesma expressão depois, com as tradições e as normativas da lei agregadas por tradição. O fardo era muito grande e essa imagem é uma imagem forte. Quando o Senhor diz que nos afadigará, não está dizendo que vai nos dar uma vida fácil, mas vai nos ensinar o caminho da caridade e o caminho do perdão, o caminho que Ele divide conosco, que é possível, porque o Senhor nos acompanha. O compromisso de honrar a Deus e de render a Ele culto vai permanecer, mas através da caridade e da misericórdia não será pesado, porque o Senhor vem em nosso socorro. Perdoar não é pesado quando nós oferecemos o perdão na misericórdia do Senhor. Abençoar não é difícil quando abençoamos em nome do Senhor. Amar pode ser muito exigente, mas é possível quando amamos da mesma forma como o Senhor nos ama, pois Ele nos sustentará no nosso ato de amor, nos sustentará no nosso ato de perdão, nos sustentará no ato de misericórdia para com o próximo. Tudo o que façamos, façamos em Cristo e por Cristo. Ele não nos tira a exigência da justiça, que é render a Deus e dar a Deus o que lhe é justo e por direito. Mas se fizermos sob a medida do Santo Evangelho, sob a medida do seu coração, não será um fardo pesado, pois o Senhor tomará conosco esse dever. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Senhor jamais nos deixaria ter o peso de suas dores nas costas, sem ser Ele por nós nessa hora o sirineu que nos acolhe, sem ser Ele por primeiro a vir em nosso socorro. Tudo aquilo que vivemos e sofremos nessa vida
e que oferecemos em comunhão com a cruz de Cristo. Por essa comunhão, nós somos socorridos e sustentados. E assim a nossa oferta, por menor que seja, feita desse modo, recolherá o máximo dos frutos, porque ela participa no sacrifício e na oferta redentora de nosso Senhor, por meio da qual todos os frutos espirituais foram recolhidos e nenhum deles se perdeu. Por isso o Senhor nos chama a entregar a nossa vida com Ele e por Ele, a fim de que possamos oferecer um sacrifício de amor que lhe seja justo e digno, a fim de que possamos oferecer por Ele um ato de amor que seja capaz de levar a bênção de Deus a todas as partes, de maneira que nada fique de fora. Meu irmão e minha irmã, vale a pena viver essa vida quando vivemos para amar com a medida com a qual Deus nos amou. Essa vida vale todo o amor e empenho que seja possível você dispor nela. Mas essa vida só vale se você a viver por amor a Cristo. Do contrário, é vida perdida. Por isso, queira dispor tudo de si, mas em comunhão com o teu Senhor, por amor a Ele, a fim de que a nossa vida possa ser uma entrega de amor em nome de Cristo e um canto de louvor. Bendito seja, Senhor, porque revelastes aos pequeninos. Essa frase mostra o quanto o Senhor pode dar e oferecer àqueles que são os menores. Obviamente, a frase faz também uma exaltação aos valores da humildade e da pobreza. Sim, é verdade, faz. Mas não se esqueça desse detalhe. Aqueles que poderiam ser os mais capacitados e preparados para, não foram aqueles que receberam, porque o Senhor olha a grandeza do coração e não do intelecto. Isso não é uma crítica ao intelecto, mas essa é uma crítica à entrega. Quanto mais eu conheço, mais eu me entrego ao meu Senhor, mais pequenino serei. Mesmo tendo grande conhecimento e sabedoria, mesmo tendo grandes tesouros e dons, como nós já vimos isso na vida dos santos. Mas quanto maior o meu conhecimento de Deus, quanto mais eu aprofundo a minha vida no conhecimento da religião e da sabedoria que vem por meio da igreja, que nos é entregue de Deus, por Deus através da igreja, quanto mais o crescimento nessa verdade me faz ter a minha vida entregue ao meu Senhor, mais pequenino eu sou. Vamos colocar desse jeito. Menor eu sou, seria a forma melhor de falar. E como a gente pode considerar isso? Olhando a Virgem Maria, que desde sempre foi cheia da graça de Deus e teve a plenitude das virtudes e sempre se viu e se colocou diante de Deus como a mais pequenina das criaturas. Quanto maior é a sua entrega ao Senhor, menor você se torna. Quanto maior a sua entrega ao Senhor, mais livre você se torna, mais pobre você se torna, porque tudo pertence a Ele e tua vida está nas mãos dEle. De que me serve ser um pai brilhante? De que me serve ser uma mãe fantástica e caprichosa se eu não entrego a minha família nas mãos do meu Senhor? O meu Senhor me fez ser pai de uma família, me fez ser mãe de uma família, para que essa família seja sua. O maior ato de sabedoria e de amor que eu possa cumprir em favor da minha família é entregar a minha família nas mãos do Senhor e zelar para que ela ali permaneça. E me tornar um dos defensores, juntamente com o céu e a terra, para que a minha família permaneça nas mãos desse Senhor e não venha arrancada ou atacada pelos inimigos infernais.
Então, o meu maior ato como pai e mãe, que eu posso cumprir em favor da minha família, é consagrá-la e entregá-la, primeiro a minha vida, e juntamente com essa entrega, a entrega da minha família, nas mãos do Senhor, e depois me tornar, junto à Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e São José, um grande defensor desse dom que foi colocado nas mãos do Senhor. Vivo, meu Senhor, para que a sua mão triunfe sobre a minha casa, pois a minha casa eu já entreguei a Ti. E agora eu vivo para que o Seu nome seja honrado e glorificado nessa casa. Querido pai, querida mãe que me ouve, olha, não tem nada de maior que você possa fazer em favor da sua família do que isso. Todas as outras coisas são secundárias. E se todas as outras coisas lhes são concedidas, a chance de ter um trabalho que dignifique a sua casa, de ter um bom salário que sustente a sua casa, a possibilidade de ter uma estabilidade, que isso tudo seja colocado como meio, como dom de Deus para se alcançar esse objetivo, a entrega da minha família nas mãos do Senhor e a defesa da minha família para que permaneça ali. E se o Senhor te deu muito mais do que aquilo que você precisa, não duvide, Ele está confiando a ti tesouros para que você possa fazer caridade pelos teus irmãos, para que você possa empenhar não apenas a sua vida, para que a sua família esteja nas mãos dele, mas para que você possa empenhar a sua vida por amor, a fim de que mais famílias venham a estar nas mãos do Senhor e para defender mais famílias, para que elas permaneçam na mão do Senhor e protegida dos ataques do inimigo infernal. A nossa oração e a nossa súplica, junto aos santos e santas de Deus, pela defesa da nossa casa e pela defesa de todas as famílias, tem um valor único e inestimável. Pois o Senhor ouve as nossas preces em nome de Jesus, como as preces do próprio Filho. Rezamos em nome do Senhor e somos ouvidos pelo Pai, com o mesmo amor com que Ele ouve o Filho. Porque o nome de Jesus nos foi entregue para ser o nome da nossa oração. Que o bom Deus nos abençoe e que esse zelo de amor e esse canto de alegria nos acompanhe nesse domingo e nessa 14ª semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha das Famílias, e pela intercessão de São Miguel Arcanjo e São José, patronos da Igreja e defensores das famílias, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Paulina, rogai por nós.